Uma boa tarde a todos, queridos irmãos. Agradecidos que somos por mais uma vez estarmos reunidos neste momento de prece do nosso Lar Fabiano de Cristo. Agradecemos pela vida, por todas as oportunidades que nos são dadas. Agradecemos a esta casa de amor que nos acolhe, a esta cúpula espiritual amiga que nos protege, que nos assiste e que nestes momentos de oração se achegam mais próximos de nós e nos abraçam, nos trazendo tudo aquilo que cada um de nós precisa, a fim de que fortalecemos os nossos espíritos, as nossas mentes e nos sintamos amparados. Prosseguindo então, no livro Palavras de Vida Eterna, a nossa reflexão hoje é do capítulo 166, cujo título é No Ato de Orar. E Emmanuel, sempre antes de nos esclarecer a mensagem, ele cita uma passagem de Jesus em que, aliás, uma fala de Jesus, e aqui está contida no Evangelho de Mateus, que nos diz: qual dentre vós é o homem que, se o filho lhe pede um pão, lhe dará uma pedra? Então Emmanuel nos esclarece dizendo: um pai terrestre, conquanto as deficiências compreensíveis da condição humana, jamais oferece pedra ao filho que pede pão. Certamente que, em lhe examinando essa ou aquela solicitação, considerará os imperativos de tempo, circunstância, necessidade ou lugar. Se o filho é ainda criança, não lhe entrega dinamite para brincar, porque o menino formule a rogativa ensopando-se de lágrimas. Se o filho jaz perturbado, não lhe confere a direção da família, pelo fato de recolher-lhes petitórios comoventes. Se o filho por várias vezes deixou a casa em ruína, por desperdício delituoso, não lhe restituirá de pronto o governo dos assuntos domésticos, só pelo motivo de se ver rodeado de súplicas. E se o filho permanece atrasado no progresso escolar, não lhe autoriza regalos prolongados, unicamente porque lhe ouça enternecedores requerimentos. Em hipótese alguma, aniquilará as esperanças dos descendentes, mas no interesse deles próprios, lhe concederá isso ou aquilo, consultando-lhes a conveniência e a segurança, até que se ergam ao nível da madureza, responsabilidade, merecimento e habilitação, suscetíveis de lhes assegurar a liberdade de pedir o que desejem. Isso acontece aos pais terrenos. Desse modo, se experimentas desconfiança e inquietação no ato de orar, simplesmente porque choras e sofres,
lembra-te da compaixão e do discernimento que já presidem o lar humano, e não descreias da perfeita e infinita misericórdia do Pai Celestial. Então, meus irmãos, este capítulo, no ato de orar, nos oferece uma reflexão profunda sobre a importância e a forma correta de orar. A oração é vista como uma ponte entre o ser humano e o plano espiritual. Um momento de conexão sincera e humilde com o Criador. Chico Xavier, inspirado pelos ensinamentos de Emmanuel, nos ressalta que a oração deve ser feita sempre com sinceridade, com o coração aberto. A forma ou as palavras não são tão importantes quanto a intenção e a disposição da alma em se conectar com Deus. O texto enfatiza que por meio da prece recebemos intuições, forças e amparo dos espíritos amigos que nos assistem nos desafios da vida. A oração é uma ferramenta poderosa para fortalecer o espírito. A verdadeira oração requer silêncio e recolhimento interior, afastando-se do tumulto e das preocupações cotidianas. E esse silêncio permite que entremos em sintonia com os planos espirituais superiores. O capítulo também menciona que a oração não deve ser um ato isolado. É importante que ela seja acompanhada de atitudes coerentes com os ensinamentos cristãos do dia a dia. Orar é também agir com caridade, compreensão e amor ao próximo. E para concluir, podemos dizer que a oração transforma o ser e a sua relação com o mundo ao redor, proporcionando paz interior e uma visão mais clara do caminho a seguir. Então, frente a toda a reflexão do nosso querido Emmanuel, a estas colocações que fizemos referentes ao ato de orar, nós reforçamos o que a nossa doutrina nos diz. A riqueza da oração. A oração é o melhor remédio para a solução dos nossos desejos, das nossas inquietações, das nossas seguranças, do apaziguamento dos nossos espíritos. Portanto, agradecemos por este momento e que possamos guardar nos nossos corações estas palavras tão esclarecedoras que nos chegam através deste Espírito de Emmanuel e que nos faz certamente nos sentirmos
mais corajosos, mais confiantes e mais amparados. Obrigada, Mestre. Obrigada, querido Fabiano de Cristo. Obrigada a todos esses espíritos que nos abraçam, que nos intuem e que cuidam de nós. Que assim seja.